Eu posso, eventualmente, o lucro do ano passado, eu ter um prazo e aí eu, eventualmente, antecipar, mas aqui foi muito utilizado, durante muito tempo, o governo, na União, utilizou esse salvo lucros e dividendos aqui para fazer antecipações e maquiar o resultado primário. Eu entendo que aqui, se a gente não consegue construir com a jurisprudência, é preciso que haja um aperfeiçoamento da lei que feche as brechas, porque os bancos públicos, as estatais, anteciparam dividendos para o governo federal para maquiar o resultado fiscal. Outro comportamento muito comum, né? Aqui houve uma vedação para que o poder público, né, a administração, os entes, União, Estados e municípios, fizesse emissão e aceite o aval de título de crédito. Por que isso? Para ter o máximo de controle do endividamento público. Aceite de título, duplicatas, isso deixaria a dívida muito fluida. Então, o que se fez? Vedou esse tipo de prática, estabeleceu no artigo 32 que toda operação de crédito do município ela deve ter a autorização prévia do Ministério da Economia e as operações no sistema financeiro nacional. Então, aqui é um ponto super importante, quer dizer, fechou-se uma brecha e, então, os canais que os entes da federação têm para se endividarem são canais em que o ente central, no modelo de federalismo, né, em que o ente central tem um papel importante. Por quê, gente? Isso é importante. Porque não adianta só a União se blindar, se fechar, olhar para suas finanças e largar os estados e municípios. O que aconteceu? Por que na década de 80 e 90 a União teve que fazer o refinanciamento da dívida dos estados? Porque os estados estavam endividados e eles começaram a dar calote nos bancos, isso começa a gerar um risco sistêmico para o sistema financeiro. Aí você começa a entrar em aspectos da política monetária e cambial que são exclusivas da União. A política fiscal, você tem atores múltiplos, União, estados e municípios, mas a política cambial e monetária são políticas centralizadas na União. Só que a política fiscal, se ela não tiver responsabilidade na política fiscal, ela acaba contaminando as outras duas políticas. Então, é onde uma compreensão, não é que a União é um ente melhor, mais responsável, mais forte, mais poderoso, mas não é nada disso, né? E eu vejo muita reação às normas gerais de finanças públicas nesse sentido. Eu, com todo respeito, digo, são reações de quem não compreende o tripé macroeconômico, não compreende a ligação entre política fiscal, monetária e cambial, como que o desajuste de uma pode afetar a outra, né? Então, isso é muito importante para entender a modelagem da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por último, não menos importante, e talvez seja o mais comum, que o gestor tem que tomar cuidado, porque é muito fácil incorrer nessa conduta vedada. E importante chamar a atenção, todas essas operações equiparadas e vedadas foram tipificadas como crime contra as finanças públicas no Código Penal, com pena de reclusão. Então, é importante o gestor ter noção dessas condutas que são vedadas. E uma conduta aqui vedada, que está na mão do gestor, principalmente do gestor que trabalha na área de compras, de contratos, principalmente nas mãos dos procuradores, das autarquias, das procuradorias dos municípios, dos estados, né? São atores que, quando vão lá dar o seu parecer nas licitações e fazerem as minutas dos contratos, esse agente público deve ter noção do 37.4. Se não tiver,
se não se preocupar com a autorização orçamentária, aquela assunção de obrigação com a assinatura de um contrato de bens e serviços vai ser tipificada como operação de crédito. E essa conduta é vedada. Portanto, olha como a gestão, o planejamento orçamentário é importante e ele tem reflexos no endividamento público. E tudo isso que está aqui é dívida. Tem que ir para a dívida pública. Tá certo? Então, aqui é uma conduta importantíssima e muito comum, né? E nem sempre nos treinamentos de licitações e contratos, né, o gestor, os alunos, eles acabam tendo essa visão. Tem a visão da Lei 8666, que agora foi substituída. Ele até tem em algum lugar, tem um manual que diz lá para ele que para fazer um contrato, ele tem que ter a nota de empenho. Mas ele não consegue entender bem, será que é uma questão só operacional? Não é uma questão só operacional. Ter a nota de empenho é passar por esse crivo, né? A nota de empenho eu só consigo empenhar se não houver fraude nas finanças, né? Eu vou empenhar se eu tiver uma autorização orçamentária. E aí tem que ter cuidado com os contingenciamentos. Por quê? Eu posso ter a dotação no orçamento, mas se ao longo do exercício o ente da federação foi obrigado a fazer o contingenciamento, a área fiscal daquele ente da federação dá o comando para a Secretaria de Saúde, de Educação, de Infraestrutura, olha, aqui você tem que contingenciar tanto, e a Secretaria não contingencia e continua assinando contratos, aqueles contratos assinados no período do contingenciamento é sem autorização orçamentária. Então, esse gestor que assinar esse contrato, ele pode, sim, incorrer no descumprimento desse dispositivo. Então, ele é muito importante, ele é focado no comportamental. Ainda tem outros dispositivos que eu não coloquei aqui para não cansar, mas o 38 e o 39 são artigos importantes de último ano de mandato, de não poder fazer aquelas operações por antecipação de receita, e último ano de mandato é proibido. Se fizer no ano que faz, você tem que pagar até 31, até dia 10 de dezembro. Você tem que participar de um leilão eletrônico do Banco Central. Então, acabou a farra do aro, porque o que acontecia? O prefeito assumia, o governador assumia, o presidente da República, não era muito comum na União, não, assumia e fazia antecipação de receita, apontava uma insuficiência de caixa e antecipava. Depois ele não arrecadava, ou arrecadava e gastava o que arrecadava e não pagava o aro, e isso foi fonte de endividamento público. Então, essas brechas do endividamento foram fechadas dos artigos 29 ao 39 da Lei de Responsabilidade Fiscal. São os artigos, assim, os nucleares, tá certo? Bom, além disso, eu ainda tenho umas definições, é importante falar sobre essas definições, lá nas resoluções do Senado Federal. RSF é Resolução do Senado Federal. A 43 tem essas duas passagens aí que eu acho importante chamar a atenção, porque é comum quem trabalha com regime próprio, não é? Eu tenho uma lógica interna dentro do regime próprio. O regime próprio é o regime de previdência do servidor público. Ele está regulamentado no artigo 40 da Constituição e é o que sofre essas reformas da previdência do setor público. Então, todo ente da federação tem que ter um regime próprio, os servidores não são regidos pelo regime geral, que é as aposentadorias e pensões organizadas pelo INSS, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e os servidores públicos têm um regime específico, porque eles não têm FGTS, eles não têm fundo de garantia, eles não têm participação em lucro, eles têm estabilidade e têm aposentadoria com proventos integrais
que foram sendo reduzidas, e hoje a gente tem aposentadoria igual a do INSS, do trabalhador do setor privado e mais uma previdência complementar que eu espero que com a pandemia os governos não metam a mão nas reservas para, enfim, fazer investimentos. Esse é o risco que eu sempre temi na previdência complementar do setor público. E a gente continua sem ter fundo de garantia. Então, houve uma precarização, a meu sentir, na previdência pública. Bom, então, esse regime, em geral, ele é regido organizado por uma autarquia ou uma fundação. Em geral, é isso. Ou dentro da própria administração direta, uma secretaria, um ministério vai cuidar disso. O ente da federação tem regime próprio se ele assegurar pelo menos aposentadoria e pensão, tá certo? Bom, o ente assegura aposentadoria e pensão, os fiscais ganham um salário de R$20 mil, o INSS paga 5, 6, então, mas ele contribui sobre 20 mil, ele não contribui sobre 6 mil reais e tal. Então, os estados todos têm regime próprio, os municípios dos 5 mil e pouco, 2.800 têm, os outros não têm, e o servidor é vinculado ao regime geral, o INSS, como um empregado do setor privado, tá certo? Bom, o que acontece com quem tem regime próprio? Quem tem regime próprio, ele tem que apurar a receita, tem que apurar o resultado do regime próprio. Então, as receitas do regime próprio são contribuição do servidor, contribuição patronal, esse regime próprio, pelo artigo 249 da Constituição, ele pode ter fundo, pode ter bens, pode ter direitos, não é um fundo diferenciado, tá certo? Bom, então, ali dentro, a contribuição patronal que o próprio ente da federação paga é uma receita do regime próprio, daquela autarquia ou daquele fundo. Vai ser uma receita dele, ele vai pegar aquele recurso e vai pagar as aposentadorias. Mas sobre a ótica do orçamento consolidado daquele ente da federação, a contribuição patronal não é receita. Ele arrecadou o ICMS, o ISS, o IPTU, arrecadou os impostos, as taxas, as contribuições, e o que a Secretaria de Fazenda fez, né? O que aquele ente da federação fez? Ele teve uma despesa com contribuição patronal, que dentro do regime próprio, daquela unidade gestora do regime próprio, é uma receita. Ok, mas é por isso que a gente classifica como uma receita extra-orçamentária. Ela não é orçamentária, ela não vai fazer parte da receita orçamentária, senão seria uma coisa fictícia. Eu não tive aquela arrecadação da contribuição patronal quando eu consolido todos os órgãos e entidades e fundos de um mesmo ente da federação. Então, tem esse detalhezinho que é o quê? É contábil. É uma lógica aí contábil. E é essa lógica contábil que está por trás desse conceito aqui do parágrafo 1º. O conceito de dívida, eu falei lá na frente que o conceito de dívida é o montante total apurado sem duplicidades, não foi? Muito bem. Aqui está um exemplo que poderia ser uma duplicidade. A dívida que o ente da federação tem com o fundo de previdência, ou com aquela autarquia previdenciária, porque os entes da federação, assim como não pagam o INSS, não pagam o FGTS, não pagam o PIS/PASEP, também não recolhe a contribuição previdenciária para o seu próprio regime. Aí o regime fica com uma feição deficitária. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.